bloqueio do reflexo, né, diminuindo a sensibilidade corneana, que também pode levar a esse processo. Doenças associadas tem várias, e assim, eu não vou ficar aqui falando, listando para vocês. Mas, assim, saber que quando a gente pega um paciente com olho seco, pode ser várias coisas, e a gente precisa, às vezes, aumentar um pouquinho essa investigação, dependendo do caso. Então, assim, lembrar das desordens autoimunes, né? Sjögren, que pode ser primária ou secundária, associada à artrite reumatoide, muito importante, o lúpus, polimiosite, dermatomiosite e tantas outras, a doença do enxerto versus do hospedeiro, reações imunes, os processos infiltrativos, neoplásicos, infecciosos, o HIV, o tracoma, as disfunções neuropáticas, como eu estava falando antes, que podem causar exatamente a perda da sensibilidade, então, por neuropatias cranianas, a paralisia de Bell, Parkinson, o Alzheimer também está associado, a deficiência androgênica, várias medicações, eu tentei aí resumir, mas assim, antihipertensivos, antidepressivos, antiarrítmicos, a amiodarona pode causar, as medicações para Parkinson, medicações para espasmos musculares, descongestionantes, antihistamínicos, reposição hormonal de estradiol pode causar também. E a miscelânea, pode ser síndromes congênitas, problemas genéticos, entre outros. A classificação, basicamente, essa também é uma tabela que tem no DIOS e tem na Academia Americana. O CBO está com mania de botar na Academia Americana, então cada vez mais é bom a gente olhar. O olho seco, assim, grosseiramente, ele pode ser dividido em dois grandes grupos, que vão ser a deficiência aquosa e o olho seco evaporativo. No caso da deficiência aquosa, a gente vai ter os associados com a síndrome de Sjögren, que pode ser primária e secundária, como eu falei, ou não associados, que aí a gente vai ter a deficiência lacrimal, obstrução do ducto lacrimal, os bloqueios neurogênicos, né, e as drogas sistêmicas. E o evaporativo, a gente sempre tem que pensar na deficiência das glândulas de Meibom, né? A gente tem que lembrar da blefarite e afecções da pálpebra e também a questão extrínseca da vitamina A, principalmente em alguns locais onde tem essas hipovitaminoses e deficiências nutricionais. Né? Lembrar também da lente de contato nesse tipo evaporativo. Aí, falando um pouquinho da deficiência aquosa, a gente vai achar nesses pacientes, na verdade, assim, o quadro clínico é mais ou menos o mesmo para as diferentes etiologias, mas, assim, lembrado, o menisco lacrimal diminuído, pode ter uma irregularidade epitelial, pode ter presença de debris, de filamentos, que a gente vai ver uma foto depois. E aí, lembrar, como eu já falei, mas vale frisar que pode estar associado ou não à síndrome de Sjögren. E falando um pouquinho sobre essa síndrome, né, que é bem importante com relação ao olho seco, é uma afecção autoimune crônica, né, composta da deficiência aquosa do filme lacrimal e da xerostomia, que pode ou não estar associada a reumatoide e outras doenças do colágeno. Né? Como eu falei, pode ser primária, se não tiver nenhuma associação, ou secundária. A patogênese, a gente vai ter alterações imunológicas, né, que tem, no CBO ele fala que 90% tem associação com HLA-B8, e alguns autores falam que tem associação também com HIV e o Epstein-Barr vírus. Com relação à histopatologia, a gente pode achar nas biópsias infiltrado mononuclear. Oi? Infiltrado mononuclear de linfócitos, principalmente CD4, plasmócitos. E na avaliação laboratorial, a gente vai ver a detecção de autoanticorpos, né, o que a gente já sabe, né, o antilau principalmente, e quando tem esses anticorpos presentes, a doença é mais grave. Pode ser feita a biópsia de glândula lacrimal, os testes diagnósticos de deficiência da camada aquosa, do filme lacrimal, e a citologia de impressão conjuntival também pode ser feita. A gente pode encontrar também algumas alterações na microscopia confocal, como dilatação dos ácidos
na glândula lacrimal principal. Pode ter também aumento das células inflamatórias e algumas alterações nervosas também, que a gente pode encontrar na córnea. Com relação à deficiência lipídica, a gente lembrar que a camada lipídica da lágrima, como a Maíra falou semana passada, ela é responsável, uma das principais funções da camada lipídica é justamente evitar a evaporação, né? Então, se a gente tem uma deficiência lipídica, a gente vai ter um aumento da evaporação e a gente vai ver o BUT reduzido, né? O tempo de rotura na lágrima, a coloração característica, né? Nos terços inferiores da córnea. E aí a gente lembrar sempre da disfunção das glândulas de Meibômios, rosácea, que também está relacionada com blefarite, e o uso de medicamentos como a isotretinoína, que é o Rocutan. Aí, com relação à deficiência de mucina, a gente tem também as principais causas que o CBO coloca, é a hipovitaminose a síndrome de jovem grave, tracoma, queimadura por álcali, pemphigoide e Stevens Jones. Aí, com relação ao estudo do fibro lacrimal, eu coloquei aqui os principais pontos que o CBA coloca. A gente começa todo o exame pela inspeção, né? A gente vai ver a pálpebra, vai ver se os cílios são oleosos, se tem blefarite importante, se tem meibomite. E a conjuntiva também é muito importante, assim, porque às vezes a gente olha muito para a córnea e não olha para a conjuntiva. Mas a conjuntiva, a gente vai ver que os testes de coloração, eles são considerados até, a conjuntiva é considerada até nos scores. Então, assim, às vezes a conjuntiva colorando, dependendo da quantidade de pontos corando na conjuntiva, vai qualificar um olho seco como grave. Então, é importante avaliar se tem na córnea, né, óbvio, se tem erosões epiteliais, irregularidades. O menisco lacrimal, que normalmente é uma superfície côncava, né, que fica ali na base da pálpebra, na base da conjuntiva antes da pálpebra, e geralmente tem mais ou menos 1 milímetro de espessura. Então, é um dos primeiros. Aqui estão só algumas imagens para a gente ver. Eu acho que todo mundo conhece o teste de Schimmer, como é que é feito em consultório. E aí um padrão de esteratite inferior muito comum na deficiência evaporativa por glândula de Meibom, né? Deficiência de glândula de Meibom. Aqui está uma esteratite filamentar, que está no capítulo de olho seco da Academia Americana. Então, é bom guardar, né, que poderia estar em outras coisas, mas como está no olho seco, são filamentos, no caso de olho seco grave, está na academia. Aí os scores que a Cris pediu para eu falar, não tem no CBO, mas a termos práticos é importante pelo que eu falei em relação à conjuntiva corando. Então, assim, o CITA, que é o mais comum, a gente vai contar a quantidade exatamente de pontos que estão corando ali na córnea e na conjuntiva. E para isso ele vai usar a fluoresceína para a córnea e a listamina verde para a conjuntiva. E aí, dependendo de como tiver e quantos pontos tiver, a gente vai fazer o score para ver a gravidade do olho seco. Ele vai levar em consideração tanto os padrões corando confluentes, as áreas corando na pupila, né, no eixo visual, e quando tem filamentos, como aquele caso que eu mostrei da esteratite filamentar. E o de Oxford, que é esse outro, que também é importante só justamente falando exaustivamente aí, da coloração da conjuntiva também. Esse aqui eu coloquei, que é um quadro que tem no DIOS, e botando grande não ficou muito bom, mas assim, dizendo que assim, as perguntas que a gente tem que fazer, porque às vezes o paciente com olho seco, a gente tende a, assim, minimizar um pouquinho a queixa, né? Ele fala que está com o olho ressecado, ou que está lacrimejando muito, e a gente, tá bom, e vai, passa um lubrificante, e a gente não aprofunda muito para tentar saber como é esse olho seco, se ele está influenciando na vida do paciente, está influenciando na visão do paciente. A gente sabe que quando está fazendo refração, várias vezes a gente precisa falar para o paciente piscar e a gente vê a diferença disso. Às vezes ele não enxerga e quando a gente fala para piscar, ele consegue melhorar a visão bastante. Então, assim, dá uma enfatizada nisso. Vários pacientes
A gente pega também usando lente de contato, que não está usando nenhum lubrificante. É bom a gente frisar isso, porque a gente sabe que é um fator predisponente realmente que pode levar a uma baixa de visão e a várias outras complicações oculares. Então, ele fala que para fazer esses testes de triagem, que o ideal seria a gente fazer em toda a primeira consulta, né, conhecer esse paciente, ver os fatores de risco, se eles usam medicação, perguntar as medicações que ele usa, porque às vezes na anamnese a gente já consegue pescar alguns fatores de risco e algumas coisas para a gente tentar prevenir o olho seco. Esse outro aqui também tudo ficou embaçado, mas tudo bem. Lembrar que o olho seco, ele pode ter duas coisas que a gente às vezes não valoriza. Uma é o paciente com queixa, mas sem sinais de olho seco. Então, a gente pinga ali a fluoresceína, não está corando nada, e a gente acha que o paciente está poliqueixoso, enfim. Mas isso pode acontecer, isso é relatado de pacientes que têm sintoma e não têm sinais ainda, mas que vão ter. Então, esses pacientes também merecem uma avaliação mais perto, um tratamento, da gente avaliar um pouquinho melhor, acompanhar mais de perto, ver se tem alguma meigomite, algum outro fator de risco, como eu já falei. E outra coisa é o paciente não ter sintomas, mas quando a gente pinga, tá aquele olho super seco. Também merece. A gente merece fazer um tratamento de prevenção, já que ele não tem sintoma ainda, graças a Deus, nós vamos colocar lubrificante, fazer um acompanhamento mais perto, e a gente está vendo alterações anatômicas ali que sejam sugestivas de olho seco. O tratamento clínico é um tratamento rico, né, que a gente precisa conhecer bem. O lubrificante é um colírio que a gente usa bastante, a gente passa um pouquinho indiscriminado aí, como receita de bolo, mas se a gente for conhecer um pouquinho mais, a gente vai saber que, dependendo do caso, a gente vai ter alguns casos que é realmente um caso para se usar com conservante, casos que não é para se usar com conservante, e a gente vê a viscosidade adequada para aquele paciente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o lubrificante depois, mas os outros, olho seco evaporativo, no caso da deficiência, né, da disfunção das glândulas de Meibomius, a gente sabe o tratamento com a befarite, no caso das compressas mornas, a higiene ciliar com shampoo neutro, tudo aquilo que a gente já conhece. As tetraciclinas, lembrar que a gente passa isso porque causa uma inibição das metaloproteinases, não é pela ação antibiótica das tetraciclinas, que às vezes muitos pacientes perguntam por que eu vou usar antibiótico, vou passar 1 mês, 2 meses usando antibiótico, e a gente tem que explicar para eles que é uma questão, não é pela qualidade antibiótica dessa medicação, e sim pela atuação nessas enzimas, porque vai realmente ajudar na meigomite e a fluidificar mais o filme lacrimal. Né? As cápsulas de óleo de linhaça, que vão ter um alto teor de ômega 3, também são importantes, e as medidas ambientais para o paciente melhorar essas disfunções. O soro autólogo, o CBO fala que é para a gente passar no caso de metaplasia escamosa, no caso de Sjögren grave. Uma coisa que tem que ser feita realmente em centros de referência, tem um alto risco de contaminação, então tem que ser feito com todo o controle. A acetilcisteína, como eu mostrei, aquele caso ali, seria uma medicação que poderia ser possível, né, de tratamento, porque é um mucolítico, então a gente poderia passar. A estimulação da produção da lágrima e saliva, que seriam os agonistas muscarínicos, como a pilocarpina, isso aí já é um passo à frente. Eu vou mostrar para vocês que tem uns steps que tem para a gente, porque exatamente o olho seco ele tem toda uma graduação, né, de tratamento, e a gente vai começar com os lubrificantes e a gente pode chegar a esse ponto de precisar usar realmente o estimulador da produção, que seria a pilocarpina, por exemplo. Os agonistas dos receptores P2Y2, que é o diclofazol sódio, que tem o CBO também, que é estimulador, e lembrar da redução da inflamação local. Lembrar daquele ciclo lá, que a inflamação, a instabilidade da lágrima, o aumento da osmolaridade. Então, a gente tem que quebrar algum desses
fatores do ciclo. Então, a inflamação é um fator importante, então a gente lembrar sempre dos corticosteroides. Lógico que a gente não vai ficar usando continuamente, mas às vezes a gente faz um ciclo inicial e depois mantém com tratamento menos nocivo, no caso. A ciclosporina A e os tacrolimus, né, que são imunomoduladores, e a gente tem bons resultados hoje em dia. Sobre as lágrimas artificiais, só colocando um pouquinho do que tem no CBO para a gente fixar. Os conservantes, a gente sabe que assim, eles são muito bons porque eles previnem algumas contaminações, né? Então, eles são necessários na maioria dos colírios, e os exemplos de conservantes é o BAC, né, que é o cloreto de benzalcônico, que é o mais comum, o timerosal, o clorambutal, que são álcools, a DTA, clorexidina, e o complexo de oxicloro estabilizado, que é esse último, ele é um que, quando a gente pinga o colírio, quando entra em contato com o ar, ele quebra a molécula e aí ele deixa de fazer esse dano, teoricamente, deixa de fazer o dano à camada lipídica e ao epitélio da córnea. Então, esse seria o conservante ideal, porque ele está fazendo a função dele lá de evitar os micro-organismos e, por outro lado, não está causando o dano. Mas esse ainda está, porque assim, ele não é, não existe ainda no mercado um colírio que só tenha ele como conservante. Então, junta ele com algum outro que vai terminar causando esses efeitos colaterais ainda. Mas a perspectiva é que a gente consiga um só com ele em breve. E aí, lembrar também a permanência, né, do gel é maior do que do colírio, então a gente vai vendo de acordo com o caso, da gravidade do caso, que a gente não necessariamente vai fazer aqueles códigos, mas a gente tem uma noção. Poxa, esse paciente está orando bastante a conjuntiva, mesmo com flúor mesmo ali, a gente tem uma noção. E da córnea, o butt muito reduzido, a gente colocar um gel, pelo menos à noite, para melhorar essa lubrificação. Esse aqui ficou péssimo, mas depois eu mando o link para vocês, que no computador fica tranquilo, porque esse aí tem exatamente os steps que eu estava falando, os passos que a gente vai fazer no tratamento. Então, assim, começar falando, fazendo a educação do paciente, explicando para ele o que é olho seco, a importância de evitar as complicações, para que ele tenha uma adesão ao tratamento realmente, de que ele consiga manter controlado. Né? A gente sabe que os pacientes, a gente às vezes pega pacientes com disfunções mais graves, a gente sabe o incômodo que é. E aí vai aumentando de acordo com a gravidade, né? Tem aqui também falando uma coisa que a academia fala muito, eu não lembro se tem no CBO, mas falando do tratamento por Demodex na blefarite, que às vezes a gente passa por cima, mas é o Tit Oil que chama, que a Medifax faz, e tem um óleozinho, e tem ele em colírio, tem ele em espuma para o paciente lavar, e é um tratamento para uma blefarite especial, que a gente às vezes faz de tudo e a blefarite não melhora, e às vezes era o Demodex. A gente faz isso e melhora. E aí os outros, os secretagogos orais, como eu falei, da estimulação, que vão estar aí no final. E por última opção vai ser exatamente os corticosteroides, né, como eu falei, diminuir a inflamação. Pode fazer enxertos de membrana amniótica e oclusão do ponto lacrimal, como eu vou mostrar aqui um pouquinho mais na frente. Tratamento cirúrgico, são 3 pilares que o CBO fala, que é a oclusão dos pontos lacrimais, que pode ser por plug, que é uma coisa relativamente nova, que nem todo mundo faz, e pode ser cirúrgica mesmo, dando ponto e deixando ali permanente. Pode ser feita, deve ser feita, né, depois a correção do mau posicionamento das pálpebras. Muitas vezes o paciente tem um lagoftalmo, o paciente tem um entrópico, um ectrópico que está trazendo esse olho seco, propiciando esse ambiente do olho seco. E nesse caso também a gente pode fazer a tarsografia, que pode ser uma coisa temporária, né, transitória, ou permanente mesmo, no caso de que o olho não consegue, para não perder o olho, né? Falando bem exageradamente. E nos casos de cicatriciais, de pemphigoide, como esse caso aí que eu coloquei, que está bem, você vê que está totalmente sem lubrificação, está totalmente queratinizado aí, pode ser feito o transplante de conjuntiva, né, o recobrimento que a gente vê, o pessoal no FONG faz,
até bastante. O transplante da mucosa labial, a tarsografia, como eu falei, o transplante de células de glândulas salivares, que vão, no caso, substituir a lágrima com a saliva. Então, tudo isso seria aí o passo 4, aí, o fim da linha. Aqui tem um plug, essa imagem também é da academia, vale a pena guardar, vai que cai, né? A gente nunca sabe. Pois é, já caiu e a gente nunca sabe, né? Como eles gostam da academia, vamos ver. E eu coloquei algumas questões aqui, só peguei questões tranquilas, foram dos últimos anos. Essa questão aqui mostra um paciente que foi submetido a transplante halogênico de medula óssea. Muita gente se enrolou com isso, porque medula óssea não tem nada a ver com a gente, mas na verdade tem. E aí ele fala que esclerite ocorre entre 60% e 80% dos pacientes, apresentam valores inferiores a 15. Oclusão temporária ou definitiva dos pontos lacrimais, associada a valores inferiores a 5 no exame da cultura. Está contraindicada quando o paciente apresenta doença enxerto versus hospedeiro na forma crônica. Para caracterizar a doença enxerto versus hospedeiro, o paciente deve apresentar valores entre 15 e 10 no exame demonstrado, associado à presença sérica dos anticorpos. E o exame demonstrado na figura tem finalidade de pesquisar a complicação ocular mais frequente nos pacientes que desenvolvem a doença crônica enxerto versus hospedeiro. A resposta é essa, né? Como eu falei, é uma das causas da doença crônica do enxerto versus hospedeiro, que exatamente pode ser causada nesse tipo de transplante, né, da medula óssea. O primeiro está bastante, né? Isso aí, 80% aí está bizarro. O B não está contraindicado, pode ser a única opção, dependendo da gravidade do caso. Os valores entre 15 e 10, esse é o teste de Schimmer, né, como eu falei, não conhece. Os valores entre 15 e 10 são valores aceitáveis, não entra o caso, e anticorpo aí, esse anticorpo a gente estaria falando do SSB, principalmente da síndrome de Sjögren, não entra no caso. E aí o B, que é a resposta, que tem a finalidade de pesquisar a complicação mais frequente, que é o olho seco. Essa outra questão também foi da prova de imagens. Aí tem uma paciente com a xeroftalmia, com olho seco, tem filamento. E aí ele pergunta qual é a modificação mais provável no filme lacrimal. Como eu falei, um aumento do nível de lisozima, não, as lisozimas, assim como a lactoferrina, estão diminuídas. Então, essas duas primeiras estão erradas. O aumento da osmolaridade, sim. O olho seco causa o aumento da osmolaridade. E a redução do nível de metaloproteinase, não. A metaloproteinase está aumentada e por isso que a gente usa a tetraciclina justamente para quebrar esse processo e diminuir. Tá? E essa última é uma bem tranquila, que também foi bem recente, 2016. Olhando para a Maíra, porque a gente estava na loucura fazendo essas questões. E aí ele pergunta uma possível indicação de transplante de autólogo de mucosa oral com glândulas salivares, que é o que eu falei, que era o step 4 lá, e é exatamente a fase cicatricial do eritema multiforme maior, que é exatamente aquela cicatrização toda, como aquela foto que eu mostrei. O olho seco por disfunção lipídica meibomiana, a gente vai pensar primeiro nos tratamentos ali dessa disfunção, né, da blefarite, do Demodex e tudo mais. Evaporativo secundário ao lago oftalmo, não seria o caso. Lesão definitiva, a gente teria que fechar esse olho, né, o olho está aberto, mas ia adiantar a gente fazer um transplante aí. E o simblefaro intenso, também mesma coisa, né, o olho a gente precisaria corrigir primeiro, aí a gente colocar a glândula salivar aí não ia resolver. E é isso, gente.